Paz do Senhor a todos, boa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de onde percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu, em secreto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda não estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelaram-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra. Pedimos que o Senhor lance luz sobre ela e derrame a tua graça sobre as nossas vidas e a tua misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo 139, ele é uma oração pessoal em forma de poesia, onde o rei Davi, que escreveu esse salmo, expressa em forma de louvor a grandeza do soberano Deus de Israel e a pequenez e a finitude do homem. Ele fala aqui dos atributos de Deus, mostrando as grandezas de Deus. E os salmos é o inário do judeu. Todos os salmos eram que eles cantavam nas sinagogas e cantavam lá no templo, exaltando e falando dessa grandeza do soberano de Israel, do Deus de Israel. E a primeira coisa que ele fala aí está no versículo 1 ao versículo 6, onde ele relata, o Deus que é onisciente. O que é onisciente? É todo sábio. E ele está falando aí do versículo 1 ao 6, mostrando para aqueles que ouvem a ele, dizendo: olha, o nosso Deus, ele tudo sabe. Não tem ninguém que saiba mais do que ele. Ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás, pela frente, põe sobre mim tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Davi fica abobalhado com essa onisciência de Deus, essa sabedoria de Deus. Ele sabe tudo o que você fala, irmãos. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe tudo o que você pensa. Está dizendo que mesmo antes das palavras chegarem à nossa boca, Deus já sabe. Ele conhece os nossos pensamentos de longe. Ele está com a gente onde nós estivermos. Amém? Se você estiver lá no hospital, se você estiver lá no outro país, então esse Deus, ele é onisciente, né? Ele é todo sábio. Ele sabe de todas as coisas. Eu consigo enganar o marido, eu consigo enganar a esposa, eu consigo enganar meu patrão. Fico lá fazendo hora escondida. Já está na hora do almoço, o cara chega todo suado lá, não trabalhou nada. Mas Deus sabe o nosso trabalho, né? Deus sabe o que a gente fala no oculto. Deus sabe quando a gente está falando de alguém, quando a gente está pensando, irmão. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não falei nada, nem bati na pessoa, mas você pensou. Novo Testamento, Jesus fala, né? Quando ele está falando do adultério, eu porém vos digo, né? Não adulterarás, ele fala. Eu porém vos digo, todo aquele que cobiçar a uma mulher, no seu coração já adulterou com ela, olha. A pessoa olhou, não é olhar e começar a pensar em desejar aquela pessoa. Então no coração daquela pessoa já houve um adultério. Olha que coisa séria. E o pessoal fala que a graça ainda é mais fácil, né? Na graça é mais pesado. Jesus está dizendo, olha, vocês antes tinham que cometer o ato, agora só pensou e desejou, já pecou. E Deus sabe, porque Ele é o todo sábio, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece você na intimidade. O sondar significa o quê? Cavar, significa penetrar, alcançar o mais profundo da minha e da sua alma. E o texto aqui no início, o versículo 1 fala assim, Senhor, tu me sondas. Deus sonda, né? Davi está dizendo, olha, o Senhor me sonda. O Senhor conhece, né? O Senhor cava os meus pensamentos. O Senhor vai, alcança o mais profundo da minha alma. Eu não tenho como esconder o que eu faço de Deus. Você como pai, não conhece o pensamento do seu filho. O seu filho não conhece o seu pensamento. Você não conhece o pensamento da sua esposa. A sua esposa não conhece o pensamento seu, você não conhece o pensamento do outro irmão, do seu patrão, do seu colega. A pessoa está do seu lado aqui, está pensando coisa ruim às vezes. Você não conhece, mas Deus sabe. Amém? Então cuidado com o que você coloca na sua mente, né? Que Paulo lá em Romanos 12 fala assim, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tira os pensamentos ruins e coloca pensamentos bons. Amém? Coloca os pensamentos que está na palavra de Deus. Coloca pensamentos de bênção, tanto para a minha vida como para a vida da pessoa. Abençoe pensamentos agradáveis. Traga que Deus é sua fortaleza, né? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Repreenda os pensamentos maus. Você sabia que o diabo pode entrar e soprar nos seus pensamentos? Né? Muitas pessoas que morrem aí de suicídio, isso, aquilo, outro, né? Pessoas que já tiveram essas experiências, eles dizem que o diabo está buzinando no ouvido dele, vai, se mata, faz isso. Você pode repreender os pensamentos maus, porque Deus conhece o teu pensamento. Eu não conheço o pensamento de ninguém, mas Deus conhece, porque Ele é um Deus onisciente. Então, querido, é impossível enganar ou passar a perna em Deus, ou passar despercebido aos olhos do Deus soberano, amém? Quando a gente descobre isso, é melhor andar feito uma criança na presença de Deus. Quando a gente errar, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Ele conhece o meu pensamento. E já viu às vezes que a gente quer dar desculpa para Deus? Não, Senhor, é que eu fiz isso porque Ele sabe. Ele sabe a intenção do meu coração. Ele sabe qual foi a motivação que me levou a fazer aquilo. Então não adianta esconder de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. É isso que Davi está dizendo. E a segunda coisa que a gente vê aqui no Salmo 139
Aí do verso 7 ao verso 12, quando Davi fala do Deus que é onipresente também. Ele é todo sábio, toda ciência está sobre ele, mas também ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás não é assim. Deus é onipresente, então ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás não. Ele tem demônios em cada país. Cada país ele tem um general e tem seus soldados. Ele fica num determinado local. Então, Deus é onipresente. Olha o verso 7 aí que ele diz aí. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença ou dos teus olhos? Verso 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e a tua luz se tornar a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então Deus está em todo lugar, irmão. Todo lugar, todo lugar. Ele está dizendo se ele subir ao céu, se ele descer ao mar, mesmo a pessoa que morre, Deus também está lá. Não é? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ah, pastor, mas então Deus está lá na balada? Tá, os olhos do Senhor, ele não compactua com o que está acontecendo ali, mas Ele está em todo lugar. Ele está lá no Hades, onde as pessoas quando morrem hoje vai para o lugar dos mortos, chamado Sheol, ou Hades, né? Vai para o inferno? Ainda não. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno será inaugurado ainda. A Satanás e seus anjos, seus demônios. Hoje, quando uma pessoa morre sem Jesus, ela vai para o Hades, que é lugar dos mortos. Já é uma espécie de inferno. Lucas capítulo 16. Quando o rico morre, Lázaro morre e o rico morre, eles vão para o mesmo lugar. Só que há uma divisão. O rico fica num lugar de tormento, é o Sheol, é o Hades, é o lugar dos mortos, mas há uma divisão. Já o Lázaro fica com Abraão. Há uma divisão ali, que o rico fala assim: pai Abraão, manda Lázaro vir aqui com um pouco de água na ponta do dedo para tocar na minha língua, porque grande é a tormenta aqui. E Abraão fala: não pode, porque quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. E ele também fala assim: então manda Lázaro ir lá na terra, avisar para os meus irmãos, que esse negócio de que quando morre vai para o inferno é verdade. E ele fala: não pode também, porque lá eles têm os profetas e a lei, lá eles têm a palavra de Deus, lá tem os pastores doidos falando disso aí, lá tem os irmãos que saem evangelizando, e eles não querem ouvir. Imagina se eu mandar Lázaro para lá. Então ele fica lá. Hoje a pessoa que morre também vai para o Hades, pastor? Não. Jesus quando morreu, olha a obra da cruz, irmão. Jesus quando morreu na cruz, a Bíblia fala que ele foi até o inferno, e ele tomou a chave da morte do diabo. E quando ele desceu lá, ele levou cativo o cativeiro, todo aquele que morreram antes da vinda de Cristo, que morreram esperando pelo Messias, que morreram na expectativa que Jesus iria, né? Porque o Antigo Testamento inteiro estava dizendo que o Messias virá, e ele veio, e ele morreu, e quando ele desce, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele leva cativo o cativeiro, todos aqueles que estavam esperando a vinda de Jesus, é levado para o céu. Só ficou lá aqueles que não quiseram saber de Deus, não quiseram saber do Deus de Israel, não quiseram esperar o Messias, não tinha nenhuma expectativa. E hoje, quando o crente morre, direto para os braços do Pai, né? Não vai mais para o Hades. Jesus já levou cativo o cativeiro. Morte onde tu estás, né? Onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Jesus venceu o pecado. Nós não estamos mais presos. Quando o crente morre hoje, ele vai direto para o céu. Olha o que Jesus falou para aquele ladrão, o que se converteu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo.
Não precisou se batizar, não precisou nada, também não deu tempo, né? Senão ele ia para a escola bíblica, senão ele ia para a EBD. Mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus é onipresente, queridos. Não dá para fugir de Deus. Para onde iremos nós, né? Davi fala, né? Senhor, para onde iremos nós? Não tem como se esconder do Senhor. A única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, irmãos. O pecado faz a gente fugir de Deus, achando que estamos fugindo. Lembra Adão e Eva, quando pecaram lá no Éden? Se esconderam de Deus. E Deus veio: Adão, onde tu estás? Ele escondido: Adão, onde tu estás? O que está fazendo aí? Não, é porque eu estou nu. Mas quem disse para você que você está nu? E Deus pegou um animal, matou o animal, o primeiro sacrifício, simbolizando o sacrifício na cruz. Matou lá, cobriu eles com aquela pele de animal. Jonas, Deus manda ele para o centro de Guarulhos, vai para Mogi. Então, contrariando a vontade de Deus. Aí ele foge, né? Ele vai para o porão fugindo de Deus. Mas aí a tempestade vem e ele fala: me lança no mar. Só que ele esqueceu que o criador do mar era Deus. Aí Deus criou todas as coisas e mandou uma baleia pegar ele. E mesmo ele dentro da boca da baleia, Deus está lá. Enquanto ele não foi fazer a vontade de Deus. Não tem jeito, né, de escapar de Deus. Não tem jeito. É impossível se esconder do Deus soberano. É impossível escapar de Deus. Amém? Deus também é onipotente, né? Todo poderoso. Versículo 13 aí, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus é onipotente, Ele é o Criador de todas as coisas, amém, irmãos? Ele criou todas as coisas que existem, Ele criou o universo. Essa balela de que foi uma explosão cria alguma coisa? Você já viu alguma explosão criar alguma coisa? Toda explosão destrói. Toda. Não é verdade? Se você, um bujão quando explode, né, mata a gente. Uma bomba quando cai lá na guerra, lá, mata meio mundo de gente. Ah, foi o Big Bang. Então quem apertou o botão? Se não existia ninguém. Uma vez eu perguntei para um colega meu. Big Bang. Tá, mas beleza, não existia mais ninguém? Não, Deus não existe. E quem apertou o botão? Alguém tem que apertar o botão para a bomba explodir. Então para com isso, bobão. Você precisa de mais fé para acreditar no Big Bang de que acreditar na criação de Deus. Eu preciso de mais fé para ser evolucionista, para acreditar que o homem veio do macaco. Preciso de mais fé de que acreditar que foi Deus que criou todas as coisas. Uma vez eu também perguntei para a pessoa: o homem veio do macaco, tá bom, evolução é? Ele evoluiu, chegou no homem. E por que parou de evoluir o homem? O homem deveria ter continuado a evoluir? Parou. A girafa, na teoria da evolução, ela cresceu o pescoço, porque numa grande fome na região da África, ela ia pegar as folhas lá em cima. E agora que as folhas estão embaixo, por que ela não evoluiu para o pescoço diminuir? O pescoço foi crescendo porque ela tinha que pegar as folhas. Olha que bobeira. Eu preciso de mais fé para acreditar nisso. E as que nascem, as bebezinhas já nascem com o pescoço grande. Eu preciso de mais fé para acreditar na evolução do que eu acreditar que foi Deus que criou todas as coisas. Então, Deus é todo poderoso. Deus é onipotente, né? Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele é onipotente, é Ele que criou todas as coisas, né? O versículo 13 aqui é fantástico. Olha o que ele diz aí. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecesse no ventre da minha mãe. Olha que coisa. Deus é um tecelão. Quem já viu aqueles fiozinhos, né? O tecelão, né? Deus teceu
cada um de nós. Deus é o nosso tecelão. Ele está dizendo, olha, o senhor é um tecelão. O senhor pegou, eu sou um tecido. E ele não estava mentindo. A ciência hoje prova, o ser humano é um tecido com 30 bilhões de fita genética. Deus já tinha falado isso há 3.000 anos atrás com Davi. Agora a ciência chegou que o ser humano é constituído de um tecido com 30 bilhões de células, né? Células do tecido, dos códigos genéticos, e eles estão, pasmo, esses tecidos, né, que foram formados, são fios, né, na nossa genética. Eles acham assim, nós não sabemos porque esses fios genéticos, eles não se embaralham, eles se não entrelaçam, são bilhões e bilhões, e Davi já está dizendo que ele foi tecido, e agora a ciência prova que nós somos um tecido mesmo. Quem é o tecelão? Deus. Davi falou, Senhor, meu tecelão. Ele continua, né? Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Até os ossos dele. Né? Deus formou, né? Ele está dizendo aqui, ó. Ele diz, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. Era como Deus também fosse um arquiteto, que ele pegou um homem lá e estava planejando. Ele sabe todos os seus ossos, todos os seus tecidos, todos os seus órgãos. Nada se escapa de Deus. Deus Todo-Poderoso. O homem já tentou fazer clone. Cadê? Dinheiro, bilhões, bilhões, bilhões. Cadê? Ah, tem vida em Marte. Vai, bilhões, 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 bilhões. Aí encontrou uma gotinha de água. Aonde? Vida na Terra. Vida na Terra. Já viu o ET, meu? 3 orelhas, 5 olhos, cabeça desse tamanho. Não, é criação do homem. Deus quando forma, olha como nós somos bonitos. Olha aí para o seu irmão e fala, você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima do Senhor, irmão. Deus quando faz as coisas é perfeita, irmão. Deus multiplicou o pão lá, melhor pão do mundo, né? O vinho, o Senhor deixa para o último melhor vinho. Deus faz as coisas melhores. Você é uma obra-prima do Senhor. Deus é todo poderoso. Deus poderoso, né? Deus maravilhoso. Até os ossos da gente, né? Os dias da gente está contado. Os seus dias estão contados, irmão. Se você estiver dentro do propósito de Deus, dentro da missão de Deus, você é imorrível. Como diz lá como é o nome daquele magrinho lá? É um que está bem famoso aí. É imorrível, você fala, eu sou invencível, ele fala, né? Você é imorrível, se você estiver dentro do plano de Deus. Ah, pastor, mas morre muita gente jovem aí, morre assim. Saiu dos planos de Deus. Acabou. Mas se você não, os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. Né? Não adianta, irmãos. Não adianta. Ah, mas vai acontecer isso. Se você confiar, porque o justo viverá pela fé. Então creia. Se ainda tem plano de Deus para cumprir na sua vida, você vai estar dentro do avião, vai dar aquele, né? A gente fica com medo, né? Quando dá aquele. Só a América não tem medo, tá dormindo lá. E todo mundo com medo da água. Ai, Senhor, me perdoa os meus pecados, né? Quando começa a dar aquelas turbulências, misericórdia, né? Pegou a turbulência dele? Pegou, né? Dá um medo? Senhor, tu me sondas, vê se tem algum pecado aqui, que eu quero ir para o céu. Mas é terrível, os seus dias estão contados. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Ele conhece, é isso que Davi está dizendo. Eu vou confiar no Senhor. Mesmo que eu esteja lá na caverna de Adulão, o Senhor está lá também. Eu vou descansar no Senhor. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, ou de nada terei falta. Continua acreditando, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, esse é o nosso Deus, é isso que Davi está dizendo. Eu sou pequenininho, Senhor, mas o Senhor é grande demais. A tua grandeza, né? Eu estou vendo a tua grandeza, todo sábio, todo presente, todo poderoso. Mas ele também aqui ele fala da sua justiça, a justiça retributiva de Deus aos ímpios, né?
as coisas também não vão ficar despercebidas, que Davi está dizendo, olha, Davi estava sendo perseguido, e aí no versículo 19, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Davi está indignado com as pessoas que zombam de Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Os inimigos de Deus são seus inimigos, irmão. Cuidado com a teologia da hipergraça. A pessoa está fazendo coisas terríveis contra a Bíblia, eu estou batendo palma para ela. Cuidado com isso. Aqui nós vemos outro atributo de Deus, que é a justiça de Deus. Deus virá com a sua mão poderosa sobre aqueles que zombam dele. Eu vejo o rico prosperar, eu vejo aquele político bandido que só prospera, eu vejo aquele outro empresário que rouba seus empregados. O dia dele vai chegar, né? O justo juiz vai julgar. Mateus 12 fala que ele vai nos julgar até as frívolas palavras. Imagine se as palavras frívolas que nós falamos serão julgadas. Imagine os casos mais graves aí. Mas nós, como Davi, ele usa a língua dele para pedir a Deus justiça. Chama essa palavra de imprecação, pedindo justiça. Ele fica indignado com aqueles que zombam de Deus. Nós ficamos, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão estranho agora, né? Pessoas que falam mal de Deus, né? A gente viu aí outros anos, 2 anos atrás, na parada gay, né? Pessoas que zombando de Jesus, né? Travesti lá na cruz, outros enfiando cruz não sei aonde, outros não sei o que, fazendo sujeira na rua. Agora há pouco uma peça, Jesus travestido, aquele que diz que é ator lá, e muita gente aplaudindo. É arte, que arte do inferno, né? Vai lá, pega essa mesma peça e fala da religião muçulmana. Por que só do cristianismo? Não é? Por que só de Jesus? Vai lá zombar, lembra lá na França lá? Vai. Liberdade de expressão, mas só em Jesus? Só na religião cristã? Só na fé cristã? E o pior é quando o crente se aplaude isso aí. Quando pessoas que dizem que é de Deus dá. É isso, essa indignação que Davi está. Irai-vos, mas não pequeis, né? Ele está irado. Ele pecasse se ele fosse lá bater neles, né? Mas a gente, como cristão, não podemos compactuar com aquilo que está fora da palavra de Deus, né? Fora da palavra de Deus. Não devemos, né? Então ele fica indignado. Os inimigos de Deus são seus inimigos, irmãos. E a gente a teologia da hipergraça, ela coloca todo mundo, não tem perdição. Deus, ele é Deus inclusivo. Não, Deus é Deus exclusivo. O céu é exclusivo. O céu só vai quem aceita Jesus. É exclusivo para os salvos. No céu não entra pecado, só entra pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Hoje nós estamos compactuando com o pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, hoje muitos pastores progressistas falando que não é mais pecado. E Davi está dizendo que ele está irado contra os inimigos de Deus. E nós hoje não. É o amor, né? Está parecendo o Zezé de Camargo. É o amor direto. Espera aí. Um dos atributos de Deus é justiça, né? E ele vai à justiça retributiva de Deus aos ímpios. Vai haver um julgamento. Deus vai mandar muita gente para o inferno, não porque ele quer, é porque as pessoas rejeitaram ele. Romanos 1:18, só para os irmãos terem uma ideia. Porque às vezes o pessoal fala, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, né? O herege Marcion já falou isso, lá no 1º século, lá, 4º século. Mas o Deus do Novo Testamento é o mesmo. E olha o que o Novo Testamento está dizendo aqui. O apóstolo Paulo falando sobre a ira de Deus contra a humanidade, né? Aqui é Novo Testamento, período da graça. Romanos 1,
verso 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. O que é impiedade? O ímpio é aquele que é inimigo de Deus, né? Ele não quer saber de Deus, ele é contrário a tudo que é de Deus, né? Toda injustiça. O que é injustiça? É aquele que se rebela contra o próximo, porque o injusto, ele comete um pecado contra o próximo, vai sempre querer levar vantagem. Então ele é injusto, ele quer levar vantagem em cima do seu próximo. O ímpio, ele é inimigo de Deus, né? Ele quer sempre contra Deus, e o injusto é sempre contra. O ímpio é falta de amor a Deus, e o injusto é falta de amor ao próximo. Todo injusto, ele não ama o próximo. Ele fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, as coisas criadas. Está aí o que eu falei agora, né? 30 bilhões de tecidos provam que o homem é um tecido. E foram todas as coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpas. Nós queremos ser mais do que Deus. Quando Samuel vai lá pedir por Saul, Samuel amava Saul, né? Samuel ungiu Saul, Samuel viu Saul crescendo, aquela humildade no início. E quando Deus falou que já tinha rejeitado para ele ungir Davi, e Samuel, quando vai lá, novamente Deus fala, Samuel vai orar e pede por Saul de novo, e sabe o que é que Deus fala para Samuel? Não ore por aquele que eu rejeitei. Eu já rejeitei ele, mas eu não rejeitei por rejeitar, eu rejeitei porque ele me rejeitou primeiro. Então é o que Deus está dizendo aqui, ó. São indesculpáveis, não tem desculpa mais. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, né? Idolatria, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras, maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aquele que as pratica. Se você aprova essas coisas, também você está no mesmo saco. Às vezes você fala, eu não fiz, mas eu aprovo. Se a Bíblia está dizendo que é pecado, irmão. É pecado. Ah, mas a pessoa é boazinha, vai para o inferno.
O que é que a Bíblia diz? É pecado. A ira de Deus está sobre ela. E eu vejo aqui quando Deus fala assim, Deus os entregou, eu vejo Deus segurando na mão da pessoa e a pessoa puxando para ir embora. E Deus vai puxando ela. E vai puxando e ela vai puxando. Sabe, às vezes você está segurando alguém, né? E a mão escorregando e Deus segurando, Deus entregando. E Deus fala, não dá. Deus os entregou. E a pessoa vai para a lavagem mesmo. Aí o estado dela será terrível, né? Deus os entregou às suas próprias paixões. E a ira de Deus é sobre quem pratica e quem concorda. Se você concorda com o aborto, irmão, sai daí. Se você concorda com os casamentos, né, homossexuais, se você concorda com tudo isso que a Bíblia está falando aqui, não sou eu, é a Bíblia. Devemos amá-los, devemos orar por eles, devemos clamar ao Senhor, porque nós estamos vivendo no período da graça, a pessoa pode se arrepender e voltar para Deus. Quantos testemunhos tem de pessoas que foram assassinas, né? Pessoas terríveis, né? E elas voltaram-se para Deus. Devemos clamar, enquanto a pessoa estiver viva, devemos clamar por ela, orar por ela, né? Incessantemente, acreditar que ela vai se arrepender dos seus pecados. Mas eu não posso concordar com os pecados. É pecado. E se eu concordo, eu também estou sobre a ira de Deus, né? E hoje em dia está, né, um evangelho light, e a gente vai passando a mão na cabeça, a pessoa está indo para o inferno. E eu sou culpado também desse sangue que está indo para o inferno, porque eu também estou achando que aquilo é normal, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos, e a Bíblia fala que os últimos tempos seria como nos dias de Ló. Os dias de Ló era o quê? O que fez Deus destruir Sodoma e Gomorra e as outras cidades que estavam em volta, né? Era o pecado de Sodoma e Gomorra, a sodomia, era o homossexualismo. Deus destruiu. Nós também estamos vivendo os dias de Noé. Jesus fala lá em Mateus 24. Qual era o pecado da época de Noé? Só se salvou a família de Noé. Eram as pessoas dando-se em casamento, fazendo, bebendo, comendo, fazendo. É proibido casar nesse período agora? Não. O que ele está dizendo ali é que é o período que mais as pessoas se esqueceram de Deus. Está assim agora? Está assim. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão dando-se em casamento, fazendo negócio, fazendo as suas coisas e falar, um dia, quem sabe, eu me entrego para Deus. Um dia, e puf, morreu. Né? Um dia, quem sabe, um dia, agora não, Senhor. Não volta agora não. Muitos crentes devem estar orando, fazendo oração contrária, né? Jesus, não volta agora não, Jesus. Eu ainda vou casar, eu ainda vou fazer isso, ainda vou virar empresário. Jesus, na hora do Senhor voltar. Ele vai voltar, irmão. E a ira de Deus, né? A justiça de Deus é retributiva. Ele vai retribuir segundo o que eu e você fizer. No nosso caso, se você já aceitou Jesus, né? A ira de Deus não está mais sobre nós, porque nós fomos perdoados os nossos pecados. Mas a ira de Deus está sobre esses que ainda não entregaram a vida para Jesus. A ira de Deus foi aplacada em Cristo. A ira de Deus foi aplacada na cruz. A meio-dia, a terra inteira ficou escura ali. As trevas, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Cristo. O meu e o seu pecado, né, faz 2023 anos que Jesus morreu, né, vamos colocar assim. E o meu pecado de hoje já estava sobre Jesus lá na cruz. O pecado daquele que aceitar Jesus hoje, ou amanhã, ou depois, estava sobre Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade nunca se separou. A Trindade nunca viveu um separado do outro. Mas na cruz, por causa do meu e do seu pecado, a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, sem ter feito nada, por causa de mim, por causa de você. Ah, pastor, não fiz nada. Você já está pecando de dizer que não fez nada. Eu já estou pecando, né? Irmãos, esse Deus poderoso, né? Se nós imaginarmos a nossa pequenez diante de um Deus desse, e sabemos que a ira de Deus virá, olha que Romanos está dizendo isso, Apocalipse está dizendo que a ira de Deus será derramada. É impossível escapar do juízo de Deus, desse Deus soberano. Deus não só vê todos os homens, mas Ele vai julgar todos os atos.
O temor de Deus faz com que a gente evite o pecado. O amor a Deus faz com que a gente trabalhe para Deus, por amor. Então, tema a Deus, é isso que Davi está dizendo. E a quinta coisa aqui, finalizando, está aí no verso 23 e 24, né? Um desejo profundo de manter a comunhão com esse Deus soberano. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. No início ele fala, Deus, eu sei que Deus me sonda. Agora ele está dizendo assim, Senhor, me sonda que eu quero manter uma comunhão profunda com o Senhor. Eu acusei, né? Apontei essas pessoas aqui do versículo do 19 ao 23, do 22. Mas agora eu estou falando, olha, eu também sou pecador. Eu também tenho problemas. Eu estou pedindo para que tua ira venha sobre essas pessoas. E muitas vezes a gente é assim, né? Quando é com o outro, a gente derrama a ira sobre ele, né? E a ira, às vezes, ela mostra, quando a gente está irado, mostra quem a gente é. Eu estava outro dia lá no atacadão e uma senhora na fila lá. Aí 2 senhoras atrás reclamaram dela, não sei se ela passou lá na frente de alguém, entrou o carrinho na frente, e as 2 que estavam atrás reclamaram dela. Aí ela olhou para trás e falou, calma, amorzinho. E as 2 que estavam lá atrás parecia crente, né? Pelo menos estava com a roupa de crente. Aí ficaram xingando ela lá na frente e ela fazia assim, paz e amor, eu sou do amor, eu não quero guerra com vocês. Meus irmãos, aí as 2 lá falaram assim, vai Satanás. A mulher virou no Satanás mesmo. Acabou o amor, acabou o coraçãozinho. O quê? Aí o rapaz segurou ela. Me segura, parece quando o Marcos era menorzinho e ia brigar com os primos lá, né? Me segura, não me deixa ir. Não era assim a gente quando era pequeno, né? Me segura, e agarrava a pessoa, né? Me segura. E ela ficou brava. Você falou que eu era Satanás. Aí mostrou tudo que estava dentro dela. A ira também faz isso, né? A gente joga tudo que a gente tem para fora e algo a mais. E Davi ali jogou, né? Está virado contra aqueles que são inimigos de Deus. Mas por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Né? Davi é fantástico, porque ele está virado com essas pessoas, mas depois ele fala, Senhor, eu sou o homem. Né? Senhor, sonda-me também. Sonda-me, prova, me experimenta se o meu sabor está bom, né? Se está gostoso. Me conhece. Vê se em minha conduta também eu não estou igual a esses aqui. Porque não é só apontar, mas a gente também tem que olhar para dentro de nós. A gente não pode compactuar com o erro, mas a gente tem que pedir para que o Espírito Santo nos sonde a cada minuto, cada dia. Senhor, me sonda também. Eu não sou flor que se cheira também não. Se tocar no meu calo, né, eu faço igual aquela mulher, né? Paz e amor, mas se tocou Satanás, eu vou matar, né? Ó, tá vendo? Era Satanás mesmo. Se as 2 lá falassem isso, tá vendo? Eu não falei que era Satanás. E a gente também é complicado. E a gente precisa também da graça de Deus. A gente também precisa da misericórdia de Deus. Nós também precisamos fazer essa sondagem. E essa sondagem é um desejo profundo de manter a comunhão com Deus. Sonda-me novamente, Senhor. O Senhor já me sondou lá. Eu sei que o Senhor me sonda, mas sonda-me novamente. Né? Me sonda a cada dia, me sonda a cada momento, porque eu sou falho, eu sou pequeno, o Senhor é grande. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Presente. Eu sei que o Senhor já me sonda, mas olha o que ele está dizendo. Sonda-me novamente. Né? Sonda-me novamente. Peça a Deus para que Ele mova qualquer sujeira que está atrapalhando o relacionamento dele com Deus. Peça para que o Senhor tire toda impureza do seu coração, o que tem atrapalhado do fluir do Espírito Santo em nós, né, na sua vida, né? Porque tem coisas que atrapalham, né? E está dentro de nós, né? E não é só apontar, não é só ficar irado com o outro, mas também pedir para que o Senhor tire, né? Tira a sujeira, Senhor. Tira, vê se tem alguma coisa ruim em mim,
e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Guia-me pelo caminho eterno. E a aplicação aqui é impossível conhecer esse Deus poderoso, é impossível conhecer um Deus onipotente, um Deus onipresente e continuar do mesmo jeito. Davi conheceu esse Deus tremendo, que viu ele como um embrião, né? Traçou os tecidos dele, conhece cada osso dele, conhece o falar. Ele não consegue se esconder desse Deus, é um Deus poderoso, está em todo lugar, cuida dele. É impossível continuar no mesmo jeito. Eu tenho que pedir para ele fazer como ele fez aqui. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Guia-me pelo... Eu não posso ficar do mesmo jeito. Eu não posso conhecer um Deus tremendo desse e continuar com a minha mesma vidinha. É impossível, né? Eu continuar do mesmo jeito quando se conhece esse Deus. Onisciente, onipotente, justo, soberano. Peça para Ele hoje, para Ele sondar você e guiar você pelo caminho eterno. E também guiar aquele seu parente, aquela pessoa, né? Que ele conheça esse Deus soberano. Que Deus sonde o coração dele também. E que Deus guie ele pelos caminhos eternos, salvação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? A sua oração seja essa: Senhor, me sonda, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, mas eu te peço de novo, sonda a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração aqui, sonda os nossos corações, tira, Senhor, toda impureza, tira tudo aquilo que não agradam a Ti. Senhor, prova, Senhor, prova cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua onisciência, pela Tua onipresença, pela Tua onipotência, pela Tua justiça, pelo Teu amor, pela Tua obra, pela Tua criação. Mas, Pai, nós somos complicados, muitas vezes agimos como inimigos Teus, concordamos com os Teus inimigos. Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso interior, limpa, Senhor, tira toda impureza, toda sujeira, Pai, em nome de Jesus, e guia-nos pelo caminho eterno. Pai, que o Teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Monira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém.